noite. Em tranquila serenidade, vamos deixando de lado os problemas, as preocupações. Vamos nos ligando ao alto, até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Irmão, a Maria, Mãe de Jesus, também nossa Mãe, aos nossos mentores individuais. Vamos agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos novamente aqui reunidos para mais este Evangelho do Cristo. Vamos pedindo amparo, sustentação, equilíbrio, tranquilidade, para que possamos assimilar o Evangelho da melhor maneira possível. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor, de justiça e de bondade. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Não permita que caiamos nas tentações da nossa própria inferioridade, mas livra-nos de todo mal, principalmente do mal que ainda exista dentro de nós, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Vamos emanando muita luz, muito amor para nossa irmã Silene, para que ela possa explanar o Evangelho da melhor maneira possível. Que assim seja. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Hoje nós vamos falar do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos comentar hoje o item 7, que é méritos ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de as ter ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência e compreendê-las. É que é preciso entender pelos primeiros os humildes, que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo o mundo. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque o negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o reconhecem, porque na antiguidade prudente era sinônimo de sábio. E isso Deus lhes deixa à procura dos segredos da terra e revela os do céu aos mais simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Esse trecho do Evangelho, do capítulo 7, Bem-aventurados
os pobres de espírito. O que a gente entende por pobre de espírito? A gente entende, quando a gente escuta, né? Quando a gente escuta falar pobre de espírito, a gente consegue entender que pobre de espírito seria aquele que não tem fé, aquele que não acredita, né? O pobre de espírito. Quem é o pobre de espírito? Por que pobre de espírito, né? Pobre de espírito por quê? Se acredita que os pobres de espírito são aqueles que são mais humildes, são aqueles obedientes às leis de Deus. O pobre de espírito é aquele que tem humildade de ouvir o outro e não só se ouvir, né? É aquele que não se acha o dono da razão, é aquele que pratica aquilo que o Cristo nos pede em todos os trechos do Evangelho, que é o amor e a caridade ao próximo. Esse é o pobre de espírito. E quando a gente escuta pobre de espírito, muitas das vezes remete, né? É uma pessoa que tem um espírito pobre? Não, muito pelo contrário. O pobre de espírito, ele é elevado, né? Ele é um espírito elevado. O pobre de espírito é aquele que muitas das vezes abre mão de tudo que tem, né? De tudo que segue para poder servir, auxiliar e ajudar o outro. E aí, esse trecho do Evangelho, ele fala para a gente dos orgulhosos, né? Que é tudo o contrário daquele que é o pobre de espírito. Porque o pobre de espírito, ele está sempre auxiliando e ajudando. O orgulhoso, né? O orgulhoso, ele é o quê? Ele é cheio de ego, é aquele que já se basta, tudo aquilo que ele fala já se basta, né? Ele já se basta em tudo aquilo que ele fala, em tudo aquilo que ele acredita, em tudo aquilo que ele crê. Ele não dá espaço para o outro, ele só olha, né, para dentro de si mesmo, ele acredita só nas suas próprias convicções. E, independente do outro estar certo ou errado, ele sempre vai se achar certo, né? E aí esse trecho do Evangelho, ele nos chama para reflexão do que a gente tem sido, né, ao longo dessa nossa jornada, ao longo dessa nossa oportunidade de reencarnação. Nós estamos fazendo bom proveito da oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui novamente? Que a gente sabe que lá atrás, no plano espiritual, hoje em dia, lá do outro lado, existe uma fila gigantesca, uma fila enorme, né, de irmãozinhos querendo voltar, querendo ter a oportunidade que nós estamos tendo hoje. E durante dessa nossa oportunidade, nós estamos fazendo bom proveito, né, dessa existência. Nós estamos sendo o pobre de espírito, aquele que ouve o outro, aquele que cuida do outro, aquele que tem amor ao seu próximo, aquele que só faz para o outro aquilo que gostaria de receber? Ou nós ainda estamos, né, na situação de orgulhosos, de desumildes, de olhar só para o nosso próprio umbigo? Então, eu acredito que aqui entre nós não exista mais, né? Não exista mais ninguém que não olhe para o lado, que não esteja, mesmo que aos pouquinhos, mesmo que devagarzinho, mesmo que subindo degrau a degrau. Eu acredito que nenhum de nós aqui estamos na condição de orgulhosos, né? De vaidosos. Eu acredito que hoje, com os ensinamentos que a gente tem tido, que a gente sabe que quanto mais ensinamento a gente tem, quanto mais a gente estuda, mais cobrado a gente é. Eu acredito que diante dos ensinamentos do Evangelho que a gente tem tido, não cabe mais na vida da gente essa situação de orgulhoso, né? Essa situação de não conseguir pedir perdão, de não conseguir amar ao próximo, mesmo o próximo sendo alguém muito difícil de convivência, que muitas das vezes essas pessoas vêm ali naquele meio da nossa família, ou alguém mais próximo, alguém difícil de você não conseguir ver, encontrar com frequência. E aí essas pessoas de mais difícil convivência, elas vêm para quê? Elas vêm também para nos ensinar,
né? Elas vêm para mostrar e para chamar atenção lá na nossa reforma íntima, para a gente olhar para dentro da gente e ver o que a gente está fazendo de certo, ver o que a gente tem feito de errado, que muitas das vezes a gente se vitimiza achando que a gente é muito legal, ou que a gente é coitadinho, né? Que só o outro briga, esbraveja, só o outro tem me atacado, e eu sou tão legal, né? Poxa vida! Eu vivo dentro de uma casa espírita, estou sempre propagando a palavra do Cristo, mas sempre tem aquele que vem me espizinhar, sempre tem aquele que gosta de me maltratar. E com a sabedoria e o entendimento que hoje a gente tem, a gente sabe que esses irmãozinhos, muitas das vezes menos esclarecidos, eles vêm para quê? Eles vêm também para nos auxiliar, eles vêm para nos ensinar. Mas cabe a cada um de nós hoje, com a sabedoria e o entendimento que nós temos, não dar vazão, né? Não dar espaço para que esses irmãozinhos, numa situação muitas das vezes um pouco menos esclarecidos que nós, consiga entrar nas nossas vidas e nos tirar do eixo, nos perturbar. E a gente sabe que quando a gente está seguindo bonitinho, ou pelo menos tentando seguir aquilo que o Cristo nos pede, né, os mandamentos, a gente enxerga, a gente consegue ver que muitas das vezes vem um monte de provação, e ainda vai vir muitos irmãos, né, difíceis para a gente poder lidar. Mas a gente tem que aproveitar a oportunidade da convivência com essas pessoas de mais dificuldade de convivência para quê? Para aprender, para tirar lição, para ensinar, né? Porque se o outro chega até a mim e briga e esbraveja, e eu vou na mesma sintonia que ele, a gente tem falado muito de elevação vibracional, né? E a gente acaba caindo na sintonia do outro quando ele vem, briga, esbraveja, e a gente devolve na mesma moeda, né? E o que eu vou devolver na mesma moeda para o outro que vive brigando, que vive me cutucando, jogando indireta ou falando para o outro da minha vida? Qual, né, é a minha missão como cristão? A minha missão como cristão não é nem mostrar para ele que eu tô, né, num estado um pouco melhor de aprendizado. Não é nem mostrar, porque eu não preciso mostrar. Com as nossas atitudes, né, o nosso dia a dia tem dito tudo do que a gente é. Porque se eu estou entrando na mesma vibração que ele, muitas das vezes a vibração dele está lá embaixo. Ele está atraindo um monte de irmãozinhos afins, que a gente sabe que tudo aquilo que a gente pensa é o que a gente cria e é o que a gente é, né? Então, se eu desço lá na sintonia dele, eu vou brigar e eu vou devolver na mesma moeda, eu estou baixando, né, a minha vibração. E quando eu baixo a minha vibração, o que acontece? Aí não vai vir só um irmãozinho de difícil convivência, não. Vai vir um tanto de outros, porque eu vou atrair, né? É lei de ação e atração. A gente atrai tudo aquilo que a gente pensa, né? Eu não vou devolver para o outro, eu vou devolver para ele o quê? Desculpa, né? Eu saber. E aí fala dos humildes, que aí a gente para pensar que quando a gente tem algum desentendimento, quando a gente tem alguém que a gente não consegue se entender muito bem, o que você tem que fazer? Independente, né? Que a gente desça um pouquinho, né, da nossa razão, porque muitas das vezes a gente se acha muito dono da razão, a gente acha que a gente está muito certo em todas as situações, e muitas das vezes a gente não está. De repente, aquele nosso irmãozinho, ele está tão triste, tão deprimido, ele está, né, em uma situação decadente, e só um olhar, de repente, de eu olhar sem querer, ou olhar de um jeito que ele não gostou, ele já vai se ofender comigo, né? Às vezes não precisa nem falar nada. Que a gente tenha a simplicidade que o Cristo nos pede, e a humildade para quê? Para descer um pouquinho do salto de vez em quando, para pedir perdão mesmo quando a gente não errou, porque a gente não quer inimizade, né? A gente quer o quê? O que o Cristo nos pede? Se reconcilia com os seus irmãos de caminhada enquanto estão aqui juntos, né? E a gente não quer desamor, a gente não quer estar mal com ninguém. Então, que esse capítulo hoje nos chame a atenção
para quando a gente sair daqui, né, que a gente não esteja no estado de legalzinho, de bonzinho, só aqui dentro da casa, ou só com os nossos amigos, irmãos de caminhada aqui dentro, que a gente possa devolver esse amor, esse perdão, essa paz de espírito lá dentro da nossa casa, que é onde a gente, né, convive com pessoas que a gente ama muito e de repente tem um ou outro lá que a gente não tem tanta afinidade, que é um filho, que é o esposo, que é a esposa, etc. Que a gente possa ter a compreensão e sair essa noite daqui, né, com o entendimento de que a gente precisa se tornar mais humilde, a gente precisa olhar um pouquinho para o outro, a gente precisa ouvir o outro, que a gente só se ouve, que a gente deixe de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, que são sentimentos contrários ao amor e à caridade, que só tem nos feito mal, né, que só tem atraído para a nossa vida coisas que não são muito legais, que a gente tenha essa consciência e que a gente possa sair daqui hoje muito melhor do que chegamos e que a gente possa levar todo esse aprendizado para o nosso dia a dia, lá dentro do nosso serviço, com aquele patrão ou com aquele amigo de trabalho difícil, seja onde for, onde quer que a gente vá, né? Que a gente tenha amor ao nosso próximo, que a gente olhe para o outro com o olhar que a gente gostaria de ser olhado, que a gente pare de julgar um pouco, né? Que a gente deixe de lado um pouquinho a vida do outro, e quando a gente tiver um problema, quando a gente tiver um desentendimento, alguma coisa, com quem quer que seja, que a gente tenha esse carinho, esse amor no coração e essa humildade de chegar, sentar, conversar, né? Vamos conversar? Vou te pedir perdão, independente de eu estar certo ou errado, e vamos recomeçar, né? Vamos começar de novo. Que a gente tenha essa empatia, esse amor, essa humildade, que a gente largue um pouquinho desse orgulho de olhar e achar que a gente sempre está certo, porque a gente erra sim. Igual a gente falou aqui atrás, dependendo do estado de espírito do outro, um olhar já ofende, um olhar já magoa, né? Que a gente tenha, que a gente saia hoje daqui olhando um pouquinho para o lado, deixe de olhar um pouquinho para a gente, que a gente possa olhar para os nossos irmãos de caminhada e que a gente possa ter essa simplicidade, essa humildade e esse amor ao nosso próximo, né? Que a gente consiga começar a colocar em prática, porque falar, dizer da boca para fora é muito fácil, né? O difícil é a gente conseguir colocar em prática esse amor e essa caridade que o Cristo tem nos pedido. Que a gente largue de mão o nosso orgulho, a nossa vaidade, que a gente possa mesmo, né, todos os dias, nessa batalha da nossa reforma íntima, nos tornarmos cada dia mais pobres de espírito, porque é o humilde, aquele que se rebaixa, aquele que baixa a cabeça de vez em quando para evitar uma confusão, é aquele que ama, independente de sentir o amor do outro, que ele vai ajudar, independente do outro ter ajudado, né? Que a gente sempre ajuda, sem procurar nada em troca, porque a gente sabe que a recompensa pode não vir da terra, né? Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece tudo que a gente faz e nada passa despercebido perante os olhos de Deus, né? Perante os olhos da humanidade aqui, tudo pode passar despercebido, mas perante os olhos de Deus, nada vai passar despercebido. Que nos tornemos todos os dias o pobre de espírito que o Cristo nos pede. Muita paz, muita luz para todos nós, um ótimo final de semana a todos, que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Então vamos fechando os nossos olhos. Vamos doar. Lembrando que doar é vibrar, com os nossos melhores sentimentos, em auxílio aos irmãos mais necessitados. Vibremos pelo nosso planeta Terra, pelos países que o compõem, a todos os governantes de cada estado, que eles possam
governar com dignidade, com respeito, que eles possam cumprir com as suas leis, principalmente em benefício dos irmãos mais necessitados. Vibremos pelo nosso Brasil, por este Brasil que é a pátria do Evangelho, coração do mundo, pelos governantes do nosso Brasil, que eles possam cumprir com as suas leis, em benefício dos irmãos mais necessitados. Vibremos por todos os orfanatos do nosso planeta Terra, pelas crianças que por algum motivo qualquer deixaram seus lares, seus familiares, que perambulam pelas ruas. Que nossa Mãe querida possa ampará-los com seu manto azul de paz. Vibremos por todos os jovens, principalmente pelos jovens que se encontram nos vícios. Vibremos pelos seus familiares que tanto sofrem. Vibremos por toda a velhice desamparada, aonde houver um idoso em solidão, que as nossas vibrações possam chegar até eles como bálsamos, para que eles não se sintam abandonados. Vibremos por todos os asilos do nosso planeta Terra. Vibremos por todos os hospitais, pelos irmãos que se encontram enfermos nos seus leitos, nos hospitais, e também pelos que se encontram em seus lares. Que as nossas vibrações possam chegar até eles como bálsamos, bálsamos de cura para a enfermidade do corpo e principalmente do espírito. Vibremos pelos médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras que estão na linha de frente. Que Deus os abençoe, que dê a eles forças, coragem, fé, esperança, saúde. Vibremos por todos os presídios, principalmente por aqueles onde acolhe os menores infratores. Vibremos por todos os lares do nosso planeta Terra, principalmente pelos lares que se encontram em desajustes, para que haja a implantação do Evangelho em todos os lares. Vibremos pelo nosso lar, pelos que lá se encontram. Vibremos por esta casa que nos acolhe com tanto amor e carinho, por todos os trabalhadores, pelos seus dirigentes. Vibremos pelos nossos vizinhos, pelo vizinho de frente, pelo vizinho da direita, da esquerda, pelos vizinhos dos fundos. E vamos deixando uma vibração em aberta para que o plano espiritual possa levar aonde se fizer necessário. E vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos. Vamos pedindo forças, coragem, fé, esperança, para que possamos continuar nessa nossa caminhada evolutiva, que possamos colocar em prática os ensinamentos do nosso querido e amado Mestre Jesus, para que a nossa caminhada junto aos nossos irmãos seja melhor. E vamos neste instante nos preparando para o passe coletivo. Vamos nos acomodando confortavelmente nas nossas cadeiras, elevando os nossos pensamentos e nos ligando a Jesus e a equipe de benfeitores que amorosamente zelam por nós.
Vamos nos envolvendo nestes fluidos que nos proporcionam serenidade e paz. Mentalizemos nesse momento uma luz que envolve o nosso corpo físico, penetra em nosso coronário e se espalha por todos os nossos centros de força, revitalizando e reequilibrando o nosso corpo físico e espiritual, e nos fortalecendo para que possamos trabalhar os nossos pensamentos de esperança em dias melhores. Permaneçamos em silêncio por alguns segundos, sentindo esse amor que nos envolve e tanto nos beneficia. E vamos agradecendo a Deus pelas bênçãos deste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós. Rogai, Mãe querida, por todos nós, que somos tão pequeninos e pecadores, hoje e por toda a eternidade afora. Que assim seja, graças a Deus. Eu desejo a todos um excelente final de semana, com muita paz, muito amor, que Deus os abençoe, a todos vocês e a seus familiares. Muita paz e muita luz.